Quero começar aqui cumprimentando meu amigo Luiz Kimaide pelo convite. Estive em Washington com esse projeto, né, do Luiz aí, que congrega junto com a UEA, do meu colega Moisés também. Então, é um prazer para mim estar aqui. Meu nome é André Freire, sou analista legislativo na Câmara dos Deputados há 15 anos. Trabalho inteligência artificial desde que começou-se a falar nela, mas sou especialista também em proteção de dados pessoais, professor na Câmara, professor no Senado dessa matéria, né? Tenho ajudado aí a capacitar os servidores da casa sobre proteção de dados. E agora, quando a gente começa a estudar proteção de dados e aprender, entender como é que funciona, vem a inteligência artificial para nos trazer esse novo desafio. E a minha perspectiva é essa: trabalhar a governança de dados, né, meus estudos, os meus projetos dentro da Câmara dos Deputados, especificamente agora na liderança do Partido Republicanos, né? Eu sou coordenador das comissões lá dentro do Partido Republicanos, né, do nosso líder Hugo Mota, e nós estamos fazendo um trabalho de estruturação da liderança com o uso de inteligência artificial. Hoje, todos os nossos assessores de comissão que ajudam os deputados no processo legislativo dentro das comissões, eles têm utilizado o ChatGPT, a inteligência artificial generativa, para poder auxiliar no trabalho, no dia a dia. Como é que eu passo aqui? Bom, então qual é a ideia? Para você falar de governança de dados na perspectiva do uso da inteligência artificial, você tem que se basear em algumas diretrizes. Essas diretrizes já foram colocadas por documentos da ONU, por documentos do próprio Parlamento Europeu, né? O Parlamento Europeu tem um trabalho enorme sobre isso, a França também, né? A Autoridade Nacional da França. E, dentro dessa perspectiva, nós temos aqui a necessidade de transparência. Eu acho que um dos elementos essenciais da utilização de inteligência artificial, quando você fala dela dentro do parlamento ou em qualquer outra instituição, é você garantir a transparência do que estão fazendo com os dados. Isso é muito complexo, né? A gente vai discutir um pouco mais à frente como que a gente pode fazer isso. Eu vou partir de uma perspectiva macro para depois chegar numa proposta de modelo de governança de dados a partir de uma matriz de informação, que é a minha área de formação. Sou advogado, mas também sou arquivista formado pela Universidade de Brasília. Então, eu procuro sempre alinhar a regulação, a ideia de regulação, de transparência, com a ideia de organização da informação, que é essencial e é um aspecto muito negligenciado pelos desenvolvedores de inteligência artificial. Segurança e confiabilidade, a gente garante isso através de controles robustos, né? Eu vou mostrar isso mais à frente, e a ideia de sempre, que todo mundo fala na IA, para a gente estar aqui no lugar comum, a preocupação com o viés e a discriminação que, de fato, acontece. Bom, quais são os princípios de governança democrática quando a gente fala da inteligência artificial nos parlamentos? Bom, primeira ideia muito interessante que alguns autores têm colocado, e eu apresentei isso em Washington, e acho interessante esse livro deles, eles chamam Algoritmos como Instituição. São pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. O livro está totalmente em inglês, é um livro da editora de Oxford, mas esse livro é interessantíssimo, porque eles entendem que se os algoritmos são instituições, assim como a Suprema Corte, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, a mesma governança que essas instituições têm tem que ser aplicada aos algoritmos de inteligência artificial. Olha o tamanho da relevância, porque se eles tomam decisões sobre nós e como nós vamos regular nossas vidas, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, da mesma maneira, a inteligência artificial precisa dessa governança. Então, quando a gente fala do input democrático, é a ideia da participação do cidadão, efetivamente, no desenvolvimento de uma IA. Né? Então, para dar essa ideia democrática de
de uma ferramenta que possa ser utilizada no parlamento com a preocupação democrática. Os processos transparentes, né? Eu vou falar um pouco disso mais à frente, e o resultado justo, a ideia de que você dê a entrada e o resultado possa ser aquele esperado, né? Um resultado justo, quando você fala de parlamento, precisa ser aquele que atende os anseios da população. De que forma você faz essa análise? Com a famosa legística. Qual é o impacto dessa legislação? E a IA serve muito a isso, para se eu antes de eu elaborar a legislação, qual é o impacto que ela terá na vida do cidadão. Hoje, infelizmente, o parlamento não tem uma preocupação muito, vamos dizer, forte com isso, né? A gente elabora na ideia daquilo que os líderes partidários discutem, né? Mas a gente precisa ter essa preocupação da aplicação da legística. Faz parte, né? A discussão democrática é sempre importante para essas situações que vivemos. Bom, e qual a perspectiva, e eu falei que eu ia trazer a perspectiva macro, para depois entrar num modelo, quais são as estruturas de governança para a implementação de uma inteligência artificial? Primeiro é verificar a classificação de risco. Se há um alto risco em relação ao desenvolvimento de uma inteligência artificial, eu preciso ter um determinado framework de governança. Eu vou ter padrões de auditabilidade, de transparência, que serão diferentes para uma IA de médio risco. Isso tudo baseado no AI Act da União Europeia, mas o Brasil também, com a comissão de juristas que está estudando o PL 2338, eles também estão pensando da mesma maneira. Eles pensaram numa perspectiva até que eu achei um tanto quanto modesta. Eles estão entendendo a IA, e a Tainá Junquilho vai estar aqui hoje à tarde, minha professora e amiga, para falar disso, porque ela é da comissão de juristas. Eles estão entendendo que não há necessidade de ter uma avaliação. Eles colocaram a avaliação de alto e médio risco, e o que sobrar fica para baixo risco, né? Eu não estou confortável ainda com essa proposta, mas é uma forma de pensar, e com certeza Bruno Bione, todos os juristas que estão lá estudando isso, eles sabem o que estão fazendo, né? A ideia de uma supervisão multissetorial, um comitê de ética que possa estabelecer as questões dentro de uma perspectiva de regulação e de governança, avaliação de impacto algoritmo, a exemplo do que faz a LGPD com a avaliação de impacto de proteção de dados, né, o relatório de impacto, que é uma demanda legal, né, o relatório de impacto pode ser solicitado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que o controlador de dados faça essa avaliação de impacto. E aqui, da mesma maneira, esse instrumento é essencial. Por quê? Porque ele já pode trazer, antes mesmo do desenvolvimento da ferramenta, quais são as precauções que a gente precisa ter em relação ao desenvolvimento de uma ferramenta. Bom, eu vou falar isso um pouco mais à frente. O papel das comissões parlamentares. Aí eu quero trazer aqui uma intenção que a gente enxerga possível dentro das comissões, como a Câmara dos Deputados, ela tem uma estrutura informacional. Se vocês forem pensar do ponto de vista macro, as comissões que existem na casa, elas têm informação de diferentes tipos. Comissão de esporte, comissão de educação, comissão de Constituição e Justiça, por aí vai. A mesma ideia pode ser aplicada na estruturação de informação para quando você trouxer isso para a perspectiva da inteligência artificial. E de uma perspectiva ligada à regulação, o papel das comissões pode ser no sentido de fiscalizar a aplicação da inteligência artificial, já que temos como responsabilidade o parlamento fiscalizar os atos do Poder Executivo, né? E aí tem a questão da avaliação crítica, a implementação cuidadosa, né, dessas ferramentas de IA e a fiscalização da conformidade. Esse
Eu não sei se tem como aumentar um pouco essa apresentação, se tiver, para que vocês possam enxergar, mas se não tiver, eu começo a falar aqui. Qual é a ideia de você trazer uma junção entre o desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial com uma matriz de informação, uma matriz RACE de responsabilidade? É que você possa ter, na mesma perspectiva que você necessita de fazer um inventário de dados pessoais para que você possa atender às demandas da Lei Geral de Proteção de Dados, da mesma maneira você precisa ter uma matriz de informação para um desenvolvimento de uma inteligência artificial. Por quê? Porque ali você consegue identificar onde está o dado que está sendo utilizado pela inteligência artificial, quem é o dono desse dado, quem responde por esse dado, quem pode alterar ou não esse dado, se esse dado é ou não sensível. E tudo isso nos traz a possibilidade de você elaborar os artefatos necessários para que você tenha uma IA com responsabilidade, com ética. E quais são esses artefatos? Da mesma forma que você tem esses artefatos na Lei Geral de Proteção de Dados, na perspectiva de uma governança de privacidade, você deve ter também isso para uma governança de IA. Falo primeiro do relatório dos direitos do titular. O titular e o usuário da ferramenta de IA, ele tem o direito de saber como os dados dele estão sendo tratados. Isso é um direito que vai estar na proteção de dados, que vai estar na LGPD, mas e no GDPR, né, que a LGPD bebe dessa fonte, e também para o caso da inteligência artificial. É essencial, é a tal da transparência que eu digo aqui, que é fundamental. O segundo aspecto é política de privacidade. Como que a ferramenta de inteligência artificial vai poder ser colocada no mercado se ela não tem uma política de privacidade? E eu só consigo estabelecer uma política de privacidade se eu souber qual é o tipo de dado que ela faz a raspagem. Como que ela traz esses dados? Então, eu tenho que ter essa política de privacidade para trazer transparência para o titular. E eu só consigo isso a partir de uma matriz de informação onde contém os dados e como eles são trabalhados. E eu posso criar até uma perspectiva distinta, que é não usar dados pessoais verdadeiros. Eu posso criar dados sintéticos. A gente sabe que a IA, a qualidade da IA se mede pela quantidade de dados que ela consegue trabalhar, que ela consegue organizar, estabelecer padrões. E a partir disso, a gente precisa, inclusive, começar a repensar um dos princípios que está na LGPD, que fala da coleta mínima, da minimização da coleta. Eu só coleto aquilo estritamente necessário para o cumprimento de uma finalidade. E isso é muito interessante a gente pensar em termos de desenvolvimento de inteligência artificial, porque se eu decido, por exemplo, a Câmara dos Deputados resolve adotar o chat TCU, né? Acho que até está tendo aí uma proposta de convênio. A partir disso, quais são os elementos de dados necessários que a gente precisa realmente fazer coleta nos bancos de dados da Câmara para que a gente possa obter um resultado efetivo? A partir dessa visão de finalidade, eu chego a um resultado e eu reduzo a quantidade de dados. E eu posso também trazer para dentro dessa perspectiva de governança de dados, dados sintéticos, que são dados que não respondem a ninguém, que não identificam as pessoas. Ok? Falei da política de privacidade. O outro instrumento e artefato que pode ser extraído dessa matriz de governança de informação é o relatório de incidente, quando houver um vazamento, relatório de incidente de vazamento, e o plano de resposta a incidente, que toda instituição tem que ter o seu, principalmente quando a gente fala de IA, né? Não são poucos os casos de vazamento. O Brasil é um dos países que está aí na topo da lista com mais vazamento e mais fraudes né, relacionadas a crimes cibernéticos, entre outras coisas. O Brasil está no topo da lista, justamente porque a gente quer sair desenvolvendo, e não se preocupa com essas questões, né? E aí, a segunda outra perspectiva é o quê? É você ter também a oportunidade de trabalhar isso da perspectiva de
auditabilidade. E eu reputo fundamental não só a figura do encarregado de proteção de dados que a LGPD traz como necessária para toda instituição que trata dados em grande escala, como eu reputo necessário haver um curador de dados para a inteligência artificial. É essencial que tenha um profissional com capacidade suficiente para trabalhar os dados e tentar diminuir o viés, tentar diminuir a discriminação, entre outras questões. E o mais importante, a formação desse curador de dados. É essencial. A formação. Tá. Quanto tempo eu tenho ainda, Luiz? Um minutinho, o Luiz está me dando um minutinho de quebra aqui. E eu estou chegando ao fim já. E qual é a ideia, né, desse curador de dados? É ele poder coletar o mínimo necessário para a ferramenta ser utilizada, o que é um pouco incongruente com a ideia de captura de dados para uma ferramenta ser robusta. Isso a gente vai ter que trabalhar em perspectivas, vamos dizer, multitarefas, na ideia de que eu posso trazer dados anonimizados, dados pseudonimizados ou até mesmo dados sintéticos, como falei aqui, porque senão a gente não tem uma IA de qualidade. Essa junção entre privacidade, respeito à segurança e a necessidade de ser uma IA robusta, que entrega qualidade, vai ser um caminho bastante difícil de traçar. Esse é um dos projetos que a gente trabalha aqui. Bom, então quais são os desafios? Primeiro, evitar uma ditadura algorítmica. O que nós temos visto com certa frequência, não tem nenhum interesse, gente, sendo bem honesto, do ChatGPT, dele trazer essas questões para o debate. Se depender deles, vai continuar do jeito que está. Eles até têm feito alguns esforços, né, para demonstrar uma certa preocupação. E o Altman tem dito, né, não, vamos trabalhar com calma, assinaram aquela carta lá, aquela carta ficou abandonada, né, a carta de intenções para reduzir os riscos da IA para a humanidade, mas essa carta está dormindo ali, não tem nenhuma ação prática efetiva. Continua se desenvolvendo IA de forma muito rápida, numa velocidade muito grande, e sem essas preocupações que eu estou colocando aqui. Para finalizar, eu queria trazer uma interessante análise que faço, sempre que dou aula no Senado e na Câmara, eu brinco com os alunos dizendo o seguinte: vocês precisam respeitar, na inteligência artificial ou na proteção de dados, o que eu chamo de quadrado mágico da proteção de dados, quadrado mágico da inteligência artificial, que é o quê? Medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados de vazamento, e aí normas, sistemas, firewall, entre outras coisas. Os direitos do titular precisam ser respeitados em todos os aspectos. Quando a gente fala direitos do titular e direito do cidadão de não ter o seu emprego tomado. E aí eu brinco com uma frase muito interessante de uma autora que ela fala assim: eu não quero que a IA faça arte e música, eu quero que ela lave louça e limpe a casa. Arte e música deixa com a gente. E, ao mesmo tempo, eu tenho a necessidade de ter uma base legal. Um sistema de inteligência artificial ele tem que ter um fundamento legal para utilizar dados pessoais, sempre. Não pode se trabalhar dados pessoais sem um fundamento legal. Isso é uma exigência da norma. E, por fim, né, os princípios que são essenciais, e são vários. Na LGPD tem lá não discriminação, que é um importantíssimo, que a ferramenta de IA precisa respeitar. Tem o princípio da minimização, tem o princípio da finalidade, transparência, enfim. Princípio da segurança, que é as medidas técnicas e administrativas. E o que é mais importante, da mesma maneira que na proteção de dados nós temos uma lei de evidência, ou seja, o controlador de dados e o operador demonstra que ele cumpre requisitos que vão respeitar a dignidade da pessoa humana, que vão respeitar a proteção de dados, vão respeitar as questões todas, né, de não transformar uma IA numa máquina de atentar contra a vida humana, por exemplo. Então, da mesma maneira, isso precisa estar dentro da IA, evidenciando, e esse teste precisa ser utilizado. Fazer o teste do quadrado mágico no ChatGPT. Gente, vou terminar aqui com uma frase do Kennedy, num discurso que ele fez na Assembleia da ONU, que ele diz o seguinte: a conformidade, o conformismo, né, ele cerceia a liberdade.
e também é inimigo do crescimento, é inimigo do desenvolvimento. Nós vamos precisar tentar encontrar a verdadeira simbiose entre uma IA que vai resolver os problemas da Terra e, ao mesmo tempo, proteger a realidade do ser humano. Muito obrigado.